Olá, pessoal! Abordaremos agora a montagem de um circuito retificador, porém, trataremos nessa montagem sobre a função do diodo Zener, que é um diodo estabilizador de tensão. Para isso, montarei um circuito retificador center tape. Arrastarei os componentes necessários para a tela, para a área de trabalho. Entre eles, uma fonte de tensão de corrente alternada, mais alguns grounds, um resistor, um capacitor eletrolítico, dois diodos, e um diodo Zener. Também um transformador na aba Basic com derivação central. Agora conectaremos os elementos uns aos outros. O diodo Zener aqui, ele tem que ser colocado invertido, porque o diodo Zener é um diodo especial que é conectado sempre de forma inversa aos outros diodos. No caso, ele conduz em polarização reversa e não em polarização direta. Agora configuraremos o transformador para uma relação de primário e secundário, né? Secundário 10 vezes menor que o primário, ou seja, fornecerá uma tensão 10 vezes menor que a tensão gerada no primário. Então, confirmaremos o OK na nossa carga. Mudaremos para 5 kΩ. E o nosso capacitor para 10 microfarads, em vez de 1 apenas. E agora, adicionaremos ao circuito alguns elementos de medição. No caso aqui, adicionarei ao circuito alguns voltímetros. Um em paralelo com a resistência, com a carga.
um em paralelo com o Zener, e um em paralelo com o capacitor. Pronto. E não podemos esquecer de mudar ali o diodo Zener para a seguinte configuração. Vamos na aba Models. Em Library, colocamos um N, logo abaixo do default. E na parte Model, selecionaremos o único elemento que aparece, que é o diodo 1N4733. E confirmaremos com OK. Setaremos todos os multímetros para corrente contínua. Todos eles estarão em corrente contínua, mas vamos só checar. De fato estão. E agora rodaremos a simulação para vermos qual tensão chega na carga do capacitor e no Zener. Tem que ser a mesma tensão, já que os elementos estão em paralelo. Como esse diodo Zener, ele regula a tensão para aproximadamente 5,1 volts, aqui vemos que estamos realmente próximo a isso, 5,9 volts. Então, nada muito fora do que está, né, do que esperava. Porém, se eu desacoplar o diodo Zener do circuito, nós veremos que a tensão, na verdade, no capacitor e na carga seria de 7,9 volts. Ou seja, com o uso do diodo Zener, nós conseguimos regular a tensão na carga. O que é bem importante. Se nossa carga não suportar uma determinada tensão, colocando um diodo Zener, nós regulamos essa tensão na carga. Vamos agora utilizar de um osciloscópio para vermos a tensão gerada na carga. E vemos que essa tensão ela tem um pequeno V de ripple, né? E seu pico, né, estaria em 7,9 volts. Agora, porém, ao adicionarmos o diodo Zener, vemos que ele aumenta a tensão de ripple. Ou seja, o diodo Zener diminui a tensão média da carga, aumentando a tensão de ripple. Ficou bem claro aqui. Quando eu desacoplar o diodo Zener, veja o que acontece. O filtro capacitivo, obviamente, vai reduzir a tensão de ripple e vai gerar um circuito bem retificado, como podemos ver na figura. Porém, quando eu conecto o diodo Zener ao circuito, vemos que a tensão de ripple aumenta, ou seja, o diodo Zener ele diminui a tensão média, aumentando a tensão de ripple, ou seja, aumentando a ondulação. Então, essa basicamente é a função dele. Isso gera para a carga uma tensão regulada, que vai sempre se manter na mesma tensão do Zener, já que a carga está em paralelo ao Zener. É isso aí, pessoal.
esse foi o circuito sobre diodo Zener. Espero que eu tenha tirado suas dúvidas e ajudado vocês com mais esse conteúdo da eletrônica.